De tempos em tempos surge uma criança nova no Play, sabe? Quando a família nova acaba de se mudar pro prédio e todo mundo tá desconfiado pra saber se aquela criança é legal ou não. De início fica todo mundo meio ressabiado, do tipo, pô, será que ela vai fazer parte do nosso clube ou não? Será que ela vai ser chata? Vamos deixar ela de fora? Mas conforme o tempo passa, você passa a conhecer essa criança melhor e eventualmente ela faz parte do grupinho. Mas tem algumas crianças que já chegam com o pé na porta, voadora no pé da goela, e é o caso da Fender Tone Master Pro. Fica comigo porque logo depois da vinheta a gente vai descobrir se essa criança aqui é das legais. Salve, salve Guitar Heroes, tudo beleza? Bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Andy Ferreira. E nesse vídeo a gente vai destrinchar a nova crença do pedaço que chegou causando mó rebuliço desde que apareceu e tá todo mundo se perguntando se isso aqui vai chegar junto de processadores como o Quad Cortex, como o Helix, como os Fractal e por aí vai. Eu tô falando da pedaleira da Fender, da Fender, modelo Tone Master Pro, que promete entregar muito em termos de simulação digital e interconectividade para o seu setup. Mas antes da gente começar a falar a fundo sobre essa máquina, você tem que fazer o quê? Já deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, é muito importante para ele chegar onde ele tem que chegar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nada que eu tenho planejado pro futuro do canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada, especialmente porque eu acredito que esse seja o primeiro vídeo em português sobre a Fender Tone Master Pro. Então, fala sério, eu mereço sua inscrição. Se inscreve aí, vai. A Fender, o poderoso F, apostou num formato já conhecido e preferido da galera, que é uma pedaleira com uma tela de LCD grandona, touchscreen, para você poder mexer nos parâmetros direto aqui, sem ter que ficar rodando o botão e apertando muita coisa para entrar nos menus. Isso é muito legal porque o fluxo de trabalho fica mais veloz e mais intuitivo. A grande vantagem da Tone Master Pro em relação a virtualmente qualquer outra pedaleira no mercado é a parte gráfica e de fluxo de trabalho. É muito fácil mexer aqui e vocês vão ver muito em breve o quão fácil é. Além disso, ela conta com 10 foot switches, todos com uma tela de LCD dedicada aqui em cima, com letreiros específicos que você pode escrever coisas customizadas a fim de facilitar a sua visualização. Os dois knobs principais, eles são knobs, né, que tem aquele toque áptico, né, que tem um cliquezinho e você ainda pode apertar eles para acessar funções secundárias também, com LEDs dedicados em cima de cada um deles. Agora, olhando a parte de entradas e saídas aqui atrás da Fender Tone Master Pro, sem acertar o microfone para não fazer barulho. Eu tenho uma entrada de guitarra, uma entrada de microfone. Bem aqui eu vou ter 4 loops de efeitos, ou seja, super possibilidade de você conectar com pedais, equipamentos, amplificadores e afins externos para deixar essa unidade super versátil. Eu vou ter 2 saídas, uma que pode ser P10 ou XLR com ground lift aqui no meio, e a saída número 2 logo aqui do lado. Ambas saídas 1 e 2 são estéreo, tá pessoal? Eu vou ter uma entrada auxiliar, que é um P2zinho aqui, se eu quiser conectar um MP3 player ou um iPhone, ou enfim, qualquer coisa que vá tocar sons externos, eu posso ligar diretamente aqui. E também tem uma parte muito legal de conectividade, em que eu posso ter até 2 pedais de expressão, são esses 2 jacks aqui, e também tem a possibilidade de controlar um amplificador externo. Esse jack aqui faz esse tipo de controle para você trocar o canal do amplificador se você quiser. MIDI, USB tipo C, uma entrada para um cartão micro SD e também a entrada já do cabo de força direto aqui. A fonte é embutida nela e um botão de liga e desliga desse lado, junto com um LED fazendo referência aos amplificadores valvulados da Fender. É uma unidade super simples de você bater o olho e entender o que ela faz. A parte de conectividade dela também é bem intuitiva e é por isso que agora a gente vai parar de falar e pular direto para os exemplos de áudio. Fica comigo que agora vai ser legal. Bem, Guitar Heroes, tudo devidamente conectado. A minha guitarra modelo Strat, equipada com cordas Kurt Mangen e captação Seymour Duncan, está indo direto para Fender Tone Master Pro, usando nada além de um cabo Santo Ângelo Rio de 3 metros, cheio de pelo do meu cachorro, mas... pá de cachorro é isso, né? Chegando aqui na pedaleira, eu tô saindo em estéreo direto para minha interface de áudio, através de 2 cabos XLR. A minha interface é uma Apollo Twin Mark II, da Universal Audio. Bem, de cara temos aqui um preset vazio. Esse é o som de DI da pedaleira, esse som que você já espera. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você liga qualquer pedaleira é afinar. Então você aperta e segura aqui embaixo para ligar o afinador. E aí eu vou dar uma afinada rapidinho.
Afinador bem preciso, só apertar de volta, já diz para você aqui, ó, Exit Tuner, para você sair do afinador e estamos de volta no som de guitarra de DI. A primeira coisa que eu quero falar é o grande diferencial da Tone Master Pro, que é o layout. Eu adorei o layout da pedaleira e a gente vai entender como tudo funciona agora bem rapidinho. Esse botão daqui de cima trabalha com o volume master da pedaleira, ou seja, tudo que ela manda de sinal, se é mais alto ou mais baixo, você controla girando esse botão, ó, subindo o percentual do volume. Eu deixei ele em 25% porque é o que está casando com o ganho do meu sistema de gravação. Se eu pressionar esse botão, ele me mostra o mixer, a mesa de som interna dela, onde eu consigo controlar o volume individual de cada saída. Tanto saídas USB, caso ela seja usada como interface, como a saída de fone de ouvido, saída 1 ou saída 2. Isso aqui é muito conveniente. Já do lado de cá, se eu girar esse botão, eu consigo trocar de preset, tá vendo? Eu vou trocando entre os diferentes sons. Ou, se eu simplesmente apertar ela, eu entro na visão de performance, onde eu não tenho como ver a cadeia de sinal. Ele só me mostra o número e o nome do preset. Nesse caso, o 96 está vazio. Olhando aqui agora para a parte de baixo, onde a gente vai trabalhar com os foot switches e com os visores em cima de cada um deles, é muito legal falar que esses visores eles trocam os nomes dependendo do que está funcionando, do que está acionado, do que está em destaque. Então, é muito fácil mexer nessa pedaleira. Nesse tipo de visão, eu estou com a visão de preset, em que eu tenho 6 presets aqui para escolher. Está aqui o número e o nome de cada um deles, certo? Aqui eu tenho para subir de banco e aqui eu tenho para descer de banco. Já aqui do lado direito eu continuo com o afinador e tap tempo, e nesse botão aqui eu tenho a troca do modo de visão. Eu estou no modo de visão de preset, se eu apertar eu vou para o modo de foot switch. E aí você vê que apagou tudo, cada um desses botões vai fazer o que eu vou mandar eles fazerem dentro do preset. Se eu quiser sair daqui, é só voltar para cá e eu tenho a visão de preset novamente. A gente vai montar um som do zero, mas deixa eu mostrar como é que isso funciona. Se eu escolher esse som aqui e eu apertar o foot switch, dá para ver que eu tenho cada um dos efeitos, ou pelo menos vários dos efeitos, aqui nesses foot switches. E eu posso não só trocar o que o visor diz, como eu também consigo trocar a cor do LED para ficar mais conveniente para mim. Então, a Fender, na minha opinião, acertou em cheio nesse formato, porque torna tudo muito, muito fácil. E vale citar que existe o tal do spillover ou do carryover entre presets. Então, se eu tiver num preset 91 e tiver um delay e eu apertar o 92, esse delay não corta, ele continua soando entre dois presets diferentes. Então você não tem que se preocupar com cenas, como é o caso do Quad Cortex, ou com snapshots, como é o caso da Helix. Aqui, ao trocar de presets, os seus sons eles não são cortados, as caudas dos efeitos não são cortadas. Vamos agora montar um som do zero. Esse aqui é o som de DI, não tem absolutamente nada rolando dentro da pedaleira, e a gente vai começar pelo melhor lugar de se começar, que é o começo. Clicou aqui em Add Block, adicionar bloco, eu vou escolher onde eu quero na cadeia de sinal, como não tem nada, eu só posso colocar no meio, né? E eu vou começar pelo amplificador, que é a parte mais importante sempre. Vale citar que aqui eu tenho vários modelos de amplificador diferentes, né? Dos mais vintage aqui em cima aos mais modernos aqui embaixo. E eu vou escolher o Super Reverb, que é o meu amplificador predileto da Fender no momento, pelo menos, né? 65 Super Reverb, o ano 65, né? E eu posso escolher o amplificador completo ou apenas o amplificador, que é no caso sem os efeitos, sem reverb e trêmulo. Eu escolho como que eu quero isso dentro do preset. Então, eu vou escolher o ampli completo para a gente ter a maior autenticidade possível e de cara nós temos um excelente Fender Super Reverb. Quando eu toco nele, ele abre os detalhes do amplificador e eu consigo mexer em cada knob individualmente aqui na tela, desse jeito. Ou, o que é mais legal ainda, mexer em cada parâmetro utilizando esses foot switches aqui. Do lado de cá eu posso salvar, trocar de página. Aqui eu tenho o volume final do amplificador, chave de brilho, grave, médio, agudo, o volume do amp, o reverb. E eu ainda tenho uma segunda página aqui que eu posso arrastar pro lado assim, ou clicando é melhor, em que eu posso mexer na velocidade e intensidade do trêmulo e também ajustar o noise gate nativo que cada amplificador tem. Vamos começar pelo começo, né? Eu vou chegar aqui brincando com a chave de brilho. Eu gosto dela ligada.
Já tá um som bem legal, né? Vamos aumentar esse volume que eu quero um crunch bem sensual em 75%. Para não clipar a interface, eu vou diminuir o volume do amplificador aqui, deixando claro que esse volume aqui embaixo não é o knob de volume do amp. O knob de volume do amp me dá mais saturação e mais ganho. Esse aqui é o volume de fato. Pronto, agora tá num range saudável. Vou tirar um pouquinho desse agudo, colocar ali em 45, mais ou menos. Gosto de bastante médio, vou colocar ele no 9. E eu quero esse som com um pouquinho mais de grave, para ter um pouquinho mais de corpo, sem assoprar. Reverb tá bonito, mas eu quero mais, porque eu acordei meio Albert Collins hoje, né? Gosto de uma coisa bem exagerada de reverb. Vamos para a próxima página, porque tá tudo muito bom. Velocidade e intensidade. Se a intensidade estiver no 0, o trêmulo tá desligado, né? Mas se eu processo a intensidade, eu aciono um trêmulo. Vamos desligar esse trêmulo, porque eu não quero ele não. Eu posso trocar a página aqui também, né? Eu garoteei, né? Ou é apertando? É apertando. Se eu apertar, eu troco de página, ó. Que legal. Então, já temos um som muito bacana. Vamos editar agora a parte da caixa. Se eu tocar aqui no speaker, ele já abre para mim uma matriz, onde eu consigo escolher o microfone, consigo escolher a posição do microfone e também os cortes de grave e agudo para ele ficar o mais natural possível. Bem, o corte de grave está em 80, eu posso só na mão aqui, ó, mexer onde eu quero esse corte. Eu vou deixar esse corte em 90, aqui mais ou menos também, para ficar mais o ajuste mais fino. E lá no agudo, eu sempre corto tudo acima de 10K. Então vamos descer isso aqui, deixar em 10K porque é falante de 10, e eu quero esse agudinho o mais definido possível, ó. Já tirei os excessos. Eu estou trabalhando com o SM7B da Shure. Vamos deixar ele grudado no falante para ter menos ambiência. E eu gosto muito do 57 no falante de 10, porque é um microfone mais padrão que todo mundo está acostumado, né? Bem legal. Então, maneiro, tá timbrado o meu amplificador. Tudo que eu quiser nesse preset agora, eu vou clicar em Adblock, ou posso clicar no maisinho aqui também direto, né? Que já me dá na posição que eu quero. Se eu clicar em Adblock, ele manda eu escolher se eu quero antes ou depois do amplificador, levando em consideração que a sua cadeia de sinal começa aqui em instrumento e termina aqui em saída, né? Instrument e Output. Eu vou clicar aqui antes do amplificador porque eu quero colocar um efeito. Lá em efeito, Stompbox é pedal, e eu tenho aqui uma lista bem vasta de pedais para utilizar. Vou começar com o Tube Screamer, que eu sei que é o que vocês querem ouvir. Todo mundo quer o bom e velho Tube Screamer. De novo, se eu apertar no efeito direto, eu consigo mexer nos knobs direto aqui na pedaleira, ao invés de na tela. Vou colocar o level no máximo e tirar 100% do overdrive. Vamos colocar a tonalidade ali em 70%, que é onde eu sempre ponho, para ter essa coisa mais blues rock agressiva. E o blend está em 100%, eu posso misturar um pouquinho do som limpo se eu quiser. Bem, bypass primeiro, está aqui o som puro do amp. Se eu vier aqui e apertar o bypass,
Legal, vamos voltar para a tela principal e eu já quero brincar com as funções dos foot switches. Vou clicar aqui no FS Mode para trocar para o modo de foot switch. Dá para ver que está tudo apagado. Eu vou vir aqui ó, em Foot Switch Assign, que quer dizer literalmente endereçar o foot switch, né? É você colocar uma função para ele. E eu posso escolher o que eu quiser. Eu vou colocar o meu Tube Screamer aqui, ó, nesse foot switch. Eu posso escolher o que eu quero que ele faça, se eu quero Amp Control, para controlar canais do amplificador, porque a Tone Master Pro tem essa função. Tanto o 1 ou 2 são duas saídas diferentes, então a versatilidade é enorme. Eu posso trocar algum parâmetro no foot switch, o que é muito legal, ou eu posso ligar e desligar, que é o que eu quero. Eu vou escolher ligar e desligar o Tube Screamer, confirmar, e aí eu posso mexer nas características do foot switch. Bem, o bloco é o bloco Green Box, que é o nome do Tube Screamer dentro da Tone Master Pro. A cor dele ativo é verde, porque eu quero que combine, com o foot switch do Tube Screamer, com a caixa do Tube Screamer, né? Eu também posso escolher uma outra cor para ele estar desativado, tá? Então eu posso trocar entre cores ao invés de ligar e desligar se eu quiser. Bem, o tipo de foot switch ele pode ser latching ou momentâneo. Momentâneo, apertei, ele liga, tirei o pé, ele desliga. Ou latching, que é como eu estou agora, onde eu aperto, ele liga e desliga. Se for momentâneo, olha o que acontece. Já trocou? Isso é muito, muito legal também. Vamos deixar no latching porque não é o que eu estou buscando. E eu posso trocar também o que diz aqui no visor. Está escrito aqui Green Box, eu quero colocar 808. Cadê? 808. Confirmou. Confirma. Pronto. Agora está escrito aqui 808. Voltei. Voltei de novo. E aí agora eu tenho essa função. Dá para ver que ele está ao contrário, né? É muito fácil de resolver. É só clicar no pedal, desligar ele e pronto. Agora tá tudo certo. Eu tenho o meu som de blues rock do amplificador. A hora que eu quiser mais ganho, eu piso no 808. Bem Philips esse som, né? Outra coisa que eu posso fazer é alterar os parâmetros. Então eu vou lá em Foot Switch de novo, Assign, clicar aqui nesse de cima, e eu quero agora trocar os parâmetros. Do que? Do Tube Screamer, confirma. Qual parâmetro eu quero trocar? Eu quero trocar o parâmetro do Overdrive, e eu quero que quando ele esteja ativo, esse parâmetro esteja em 30%. Cadê você? Pronto. O Tone Master está com plástico ainda, então de vez em quando o touchscreen dá uma zoadinha. Mas vamos deixar aqui em 30%. E quando ele estiver desligado, inativo, eu quero que ele continue em 0. Então agora, esse foot switch aqui, ele altera o ganho do meu Tube Screamer, certo? Eu vou trocar a cor de novo, não quero ele vermelho, eu quero ele verde. E eu vou trocar aqui o label. Eu vou colocar aqui, ó, cadê o sinal de mais, troca para a letra de novo, maiúsculo, mais ganho, volta, pronto. Agora eu tenho esse foot switch que está me dando mais ganho no meu 808. Se eu clicar aqui no pedal para vocês verem de perto, né? Vou voltar aqui, peraí. Com ele desligado, o pedal está com o overdrive no 0. Se eu ligar esse foot switch aqui e você for olhar o pedal de perto, você vai ver que o overdrive está lá em 30%, tá vendo? Então agora eu posso ter esse som aqui. Aí quando eu piso nele, nenhum som de blues rock está completo sem a gente colocar uma modulaçãozinha da amizade, né? Então eu vou colocar aqui na frente do Tube Screamer, efeitos, modulação. Eu quero o nosso amado Univibe, cadê, ó? Universe Vibe, é esse aqui. Esse aqui é o meu efeito predileto da Tone Master Pro, tá, galera? Isso aqui, ó.
aumentar um pouquinho o volume dela aqui, ó, para ter um pouquinho mais de saída. Eu quero ela bem lenta, vamos colocar ela aqui em 1,5, ó. Talvez não tão lenta, né? Um pouquinho, 2,5. Intensidade eu gosto dela bem alta. Excelente. Eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer aqui, que é o seguinte. Foot Switch Sign. Eu quero colocar esse Univibe, liga e desliga, nesse botão aqui. Eu vou trocar a cor, porque vermelho é muito agressivo. Eu vou colocar um amarelinho. Amarelinho para modulação me agrada. Então, já temos aqui nosso Foot Switch para o 808 mais ganho e ligar e desligar o nosso Univibe aqui nesse pedal. Só que eu quero uma coisa meio Leslie também. Então o que eu vou fazer? Eu já sei que o nosso Univibe está com a velocidade em 2,5. Eu vou vir aqui no Foot Switch, nesse aqui de cima. Eu vou Parameter Change, quero trocar o parâmetro do Univibe. Qual parâmetro vai ser a velocidade aqui, ó. E aí, com ele ativo, eu vou pular para 5, ó, desse jeito. E com ele desligado, eu vou continuar em 2,5. Desse jeito. Pronto. Vamos descer aqui. Label eu vou colocar Speed. E eu vou trocar também a cor. Tá um vermelho que eu não quero vermelho, eu quero amarelo também. Pronto. Agora eu tenho esse Univibe. Quando eu piso aqui, ele vai pro Veloz. Sem o TS. Mas aí você pode ter toque que nem eu, ou pelo menos um toque muito rudimentar que nem eu, e achar estranho que o Univibe vem antes do TS e o TS está desse lado, né? O ideal seria o contrário. Muito simples. É só você apertar e segurar e arrastar um foot switch para cima do outro. Ele vai te perguntar, você quer trocar, você quer literalmente reescrever, você quer trocar eles de ordem ou cancelar. Eu vou clicar em Swap, que é só trocar a ordem, e pronto. Agora o meu 808 está aqui. Mesma coisa com o de cima. Eu quero trocar. Aqui. Legal, agora o 808 está desse jeito e o Univibe está desse lado de cá. Eu vou salvar esse preset clicando em Save. Vou salvar como Empty mesmo, tá bom esse nome. Não quero mexer nisso agora. E quando fica azul o nome do preset é porque ele está salvo e está no seu estado original. Saindo do modo de Foot Switch, indo para o modo de Preset, olha como o reverb continuou, mesmo eu trocando de som. E como eu sei que vocês estão se coçando para ver Impulse Responses aqui dentro, sim, o Tone Master Pro também aceita Impulse Responses. Por isso que agora eu vou adicionar mais um bloco do lado de cá. Vai ser um amplificador. E eu quero o amplificador só o cabeçote, tá vendo? Ele vai me dar um amplificador sem os efeitos, que no caso do Super Reverb seriam reverb e trêmulo, e também sem caixa, aqui ó. Super Reverb Amp Only. Pronto. Coloquei ali, agora eu tenho só o cabeçote, eu vou copiar as regulagens agora. Acabei de reproduzir aqui dentro o amplificador, só que agora quebrado em partes menores. Já tem o cabeçote, tem o reverb e tem a caixa, tudo com a mesma regulagem. E agora, depois da caixa normal, eu vou colocar um bloco de Impulse Response. E eu já coloquei aqui dentro, vem com alguns, né? Uns 20 mais ou menos. Eu já coloquei um Impulse Response meu, que é a 4x10 com falante PQ10, que é exatamente a mesma caixa, virtualmente a mesma caixa do nosso amado Super Reverb. E aqui eu vou colocar em Bypass primeiro, porque né, eu não vou ligar duas caixas ao mesmo tempo. E aqui no Foot Switch, nesse aqui, eu vou colocar para a gente ligar e desligar dois blocos ao mesmo tempo. Então, on-off, seleciona esse e esse. Pronto. Agora eu posso trocar entre eles, ó. E eu vou inverter essa polaridade aqui, pelo simples fato de que eu quero que o LED ligue quando o IR está ativo. Então é só fazer isso manualmente desse jeito.
E pronto, já está resolvido. E aqui eu vou trocar o nome de multi para IR. IR. Pronto. Desse jeito. Agora eu consigo trocar entre eles. Lindão. Primeiro, vamos ver a caixa nativa. Agora o meu IR. No caso do meu IR estar com mais volume, eu posso até abrir um pouquinho o agudo do amplificador, né? Porque ele tem um som um pouco mais aveludado e menos instalado. Se ligar o Tube Screamer, ó. Bem Philips Ace, né? Guitar Heroes, uma rápida notinha do editor. Você deve ter reparado aí um grande salto de qualidade quando eu troquei da simulação de caixa interna da pedaleira para um Impulse Response externo. E é muito fácil, como muita gente faz, cair na asneira de sair falando mal das marcas. Ah, as marcas não estão nem aí, é tudo um lixo, eles vendem um negócio para você ter que colocar o seu IR depois. Vamos lá. Por que isso acontece? Quando a Fender, a Fractal, a Neural DSP, a Line 6 fazem uma pedaleira, eles não fazem uma pedaleira para um público específico, quem toca metal, quem toca rock, blues, jazz, música brasileira e por aí vai. Eles fazem uma pedaleira que tenta agradar a todo mundo. Então, os sons de caixa, das simulações de caixa, eles são meio genéricos, com o melhor uso possível da palavra, tá? Esse genérico aqui não é um insulto. É simplesmente uma tentativa de entregar uma simulação de caixa neutra que consiga agradar a mais pessoas. E aí, se você quiser algo mais específico, já uma microfonação com uma timbragem mais específica em mente, ou você tem um gosto particular por certas frequências e equalizações, você pode pegar o seu Impulse Response externo e colocar dentro da pedaleira, que foi o que eu fiz. E foi pensando nisso que eu montei os meus Impulse Responses. Eu tenho um gosto muito peculiar quando o assunto é microfonação, eu gosto dos meus sons de um jeito bem específico, e foi nisso que eu mirei quando eu montei os meus IRs. Só que aí, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava usando IRs que eu mesmo fiz, começou aquele rebuliço e aí muitos alunos e seguidores começaram a implorar para eu colocar esses IRs para venda. E foi pensando nessas pessoas que eu montei o meu pacote de Impulse Responses 2.0, que hoje já conta com 32 combinações matadoras de caixas e alto-falantes clássicos. São combinações que vão do vintage ao moderno e que, como vocês viram aí no vídeo, podem elevar o seu timbre instantaneamente. Eu montei todas essas combinações com muito carinho, pensando no músico profissional, no músico de quarto, no músico de igreja. Qualquer pessoa que tem um equipamento que carrega Impulse Responses pode tirar proveito do meu pacote. E, como estamos no mês de novembro, é claro que tem uma condição super especial. Eu adicionei 2 novas caixas ao pacote. De 32, pulei para 34 caixas especiais. Adicionei a caixa do Jazz Chorus 2 de 12 aberta e também adicionei uma caixa 1 de 15 com Jensen aberta. São 2 caixas promocionais para Black Friday, Black November de 2023. E se você comprar esse pacote até o fim do mês, até o dia 31 de novembro, às 23h59, você vai levar 34 caixas ao invés de 32. Se você der o mole de não adquirir até lá, você vai levar só as 32 caixas originais do pacote. Tem Marshall, tem Fender, tem Vox, tem variações 1000 das Fender, tem variações 1000 das Vox, variações 1000 das Marshall. Tem caixa Mesa Boogie, Angle, Orange, caixa moderna para quem toca metal. Temos caixas clássicas com falante de alnico para quem toca blues e gosta de som, né, de caixa aberta. Enfim, não existe a menor possibilidade de você não encontrar o som que você quer no meu pacote de Impulse Responses 2.0 para poder carregar na pedaleira que for. Desde algo simples e acessível como o Q-Wave, até caro e flash como um Quad Cortex ou uma Tone Master Pro. Se você tem interesse em saber mais sobre o meu pacote e quer ter mais informações sobre como adquirir ele, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo
é só clicar no meu Linktree e você vai ter a opção de saber mais sobre ele, beleza? Bem, chega de falação e de volta para o conteúdo. Para salvar, é só clicar aqui em Save, e aí eu posso escolher o nome do preset onde eu vou salvar ele, clicar em OK. Vou salvar ele como Empty mesmo, e já está lá em azul de novo, deixando claro para a gente que esse preset está a salvo para a gente. Aqui em Preset Settings, eu posso trocar algumas coisas do preset, como por exemplo o volume master dele, eu posso trocar isso. Eu posso trocar qual é o tipo de cadeia de sinal. No caso, estou com um instrumento em série, mas eu posso colocar alguns roteamentos em paralelo para misturar algumas coisas, misturar som de microfone também, enfim. É um espetáculo essa parte de roteamento de sinal. A impedância de entrada pode ficar no automático, ele adapta a impedância de entrada da pedaleira para o primeiro item dela, se for um pedal, se for um amplificador e tudo mais, ou eu posso colocar valores fixos para casar com a impedância de entrada de amplificadores e pedais que sejam da minha preferência. Isso aqui é bem avançado, só para quem é nerd, tá? Na dúvida, deixa no automático. A saída eu posso deixar apenas para a saída 1, a 2 ou headphone, falando da linha superior, da linha inferior, e mesma coisa com as saídas USB, muito conveniente eu poder escolher para onde o sinal vai, né? Eu posso escolher ligar ou desligar o spillover, que é o reverb e o delay que continuam soando depois que eu troco de preset, e também posso ativar e desativar o controle externo, Amp Control 1 e 2 também podem ser ativados. Tudo muito conveniente. Agora com a Tele eu montei um som com um amplificador Vox distorcido, um reverb de mola na frente dele e um delay dinâmico atrás. Olha que interessante ficou. Agora com a minha arpia da Wood Guitars, olha bem o som desse Friedman HBS 100 sendo empurrado por um Prince of Tone e com um delay de fita logo depois do amplificador. Agora olha só esse som moderno com a Mini Ibanez simulando um Mesa Boogie Dual Rectifier sendo empurrado por um clone Centaur, e a caixa é o meu Impulse Response da caixa Mesa Boogie 4 de 12 Rectifier com V30. Agora um som de Marshall Plexi com todos os knobs no máximo, menos o grave, que está no 0. O meu Impulse Response da caixa Basket Weave Marshall, com falantes Greenback de 25 watts apropriados para a época, para a década de 70. E também um pedal de detune logo depois da caixa, para ter esse chorus estático. O som está mais ou menos assim.
Bem, Guitar Heroes, esse foi mais um demo e review aqui do canal, dessa vez da exclusivíssima Fender Tone Master Pro, e eu espero que tenham gostado. Vamos agora ao que vocês tanto querem ouvir, que são as minhas considerações finais. Vamos lá! A Fender, é a maior empresa de guitarra do planeta, então é óbvio que eles não iam lançar para o mercado algo ruim, tampouco medíocre. Essa pedaleira aqui é muito legal. Eu estou realmente impressionado com o que a Fender conseguiu fazer, sendo o primeiro produto do tipo que eles lançam. Não é aquela coisa do tipo, a Fender lançou um amplificador valvulado e ele veio muito bom, sendo que a empresa tem um histórico de mais de 50 anos, 60 anos de amplificadores valvulados. Não, é a primeira vez que a Fender mete as caras num processador digital, e a tecnologia da Tone Master Pro veio dos amplificadores da série Tone Master. Para quem não está ligado, a Fender lançou 3 amplificadores 100% digitais, que são versões digitais de amplificadores clássicos, o Deluxe Reverb, o Twin Reverb e o Super Reverb. E os 3 tiveram uma aceitação incrível, amplificadores muito mais leves, porém com visual virtualmente idêntico aos originais valvulados que marcaram a história. E aí eu senti que isso deu um gostinho para a Fender do que é trabalhar com a tecnologia digital e poder oferecer conveniência para os seus clientes. E aí foi meio que inevitável isso culminar na pedaleira Fender Tone Master Pro, onde eles deram um passo à frente e fizeram modelagem de vários amplificadores diferentes. A parte que eu mais gostei da pedaleira é os sons típicos de um Fender estão incríveis. Estou falando dos modelos que são nativos da marca, Tanto os clássicos Tweed quanto os clássicos Blackface, os mais modernos como o Bass Breaker, e tem até um Vibro King ali que é sensacional. O que eu achei da maior parte dos efeitos? Eu acho que em termos de efeitos tem pontos fracos e pontos fortes. Os pontos fortes já são os efeitos em que a Fender é especialista. O reverb de mola tá, ó, uma uva, galera, tá? A coisa mais linda que tem. Eu sou viciado em reverb de mola, adoro o som de reverb de mola dos amplos clássicos da Fender, então é natural que eu fosse direto ali para começar a avaliar se esses reverbs de mola estão chegando junto. Estão. Os fuzzes estão incríveis. Eu sei que eu não abordei os fuzzes aqui porque eu estou guardando isso para outro vídeo, mas os fuzzes estão maravilhosos. O Univibe está sensacional, o melhor Univibe digital que eu toquei até hoje, sem sombra de dúvidas. Enfim, a pedaleira tem muitos e muitos pontos positivos. Outra coisa que eu adorei é o fato de que você consegue trocar de preset sem cortar o som de um preset para o outro. Todos os efeitos eles têm o spillover ou carryover, em que você está tocando com delay, com reverb, você troca de preset e o reverb e o delay anteriores continuam soando. Então você não precisa criar cenas dentro dela, nem snapshots, Você pode trabalhar só com presets, trocar entre eles, que a vida continua seguindo muito, muito bela, sem ter nenhum corte abrupto nas caudas dos seus efeitos. No entanto, tem coisas que eu não gostei tanto na Fender Tone Master Pro. Ela é uma pedaleira como um todo, tá? Estou falando do som geral da pedaleira, com um som um pouco mais comprimido do que eu estou acostumado. É uma coisa que talvez vocês não consigam ouvir se eu fizer uma comparação AB com outras pedaleiras. No entanto, eu sinto isso muito na ponta da palheta e na ponta do dedo ao tocar. É uma coisa que para mim ainda falta um pouquinho para chegar num toque parecido com o de um amplificador de verdade. No entanto, é muito importante falar que a Fender ainda não lançou nenhuma atualização para essa pedaleira. Então, não vamos bater o martelo, não vamos tomar isso como verdade absoluta, vamos esperar, porque já já deve vir novidade por parte da Fender e muitas coisas vão ser resolvidas. Outra coisa que eu não gostei foram alguns efeitos que eu esperava que fossem de alta qualidade já desde o início, como por exemplo os reverbs de hall e os reverbs de placa, O reverb de hall e placa são coisas que eu já espero que qualquer produto tenha, excelente, e os daqui não me agradaram muito não, fiquei meio assim, poderia ser um pouquinho melhor.
Senti falta de um delay analógico tradicional, senti falta de um pitch shifter para trocar a afinação do instrumento, poder tocar em bemol sem ter que trocar de guitarra. Senti falta de muitas coisas, na verdade. Porém, como eu falei, ainda não teve nenhuma atualização e vamos torcer para a Fender não fazer o que a Boss fez com a série GT1000, que está abandonada lá há sei lá quanto tempo sem atualização. A Fender Tone Master Pro também não me permite uma coisa muito básica, que é trocar a polaridade da minha caixa do meu Impulse Response. Então, eu tentei usar 2 amplificadores aqui dentro em alguma determinada situação e eles estavam fora de fase e eu não consegui usar esses amplificadores porque eu não tinha como inverter a fase da caixa para chegar no resultado que eu queria. Então, de novo, é mais uma pequena coisinha que a Fender pode atualizar e que certamente vai resolver muitas questões dentro dela. Com relação ao software, eu não tenho nada para falar porque o programa de computador dela é estupendo de incrível. É basicamente tudo que tem aqui dentro do computador, e a atualização é em tempo real. Realmente muito bom. Então a Fender já deu largada com um software de altíssimo nível e estou muito ansioso para ver o que o futuro reserva para essa pedaleira. Quero tirar um segundinho para agradecer ao Bruno, que me deixou gravar esse vídeo com a pedaleira dele. Bruno me procurou para uma consultoria de timbres de tecnologia, onde eu programei vários sons aqui dentro para ele e troquei uma ideia perguntando se ele se incomodaria de eu gravar esse review. Ele muito gentilmente permitiu que eu gravasse e é somente por isso que essa pedaleira está aqui para vocês nesse vídeo em português, na forma de um review e demo completo. Então, muito obrigado, Bruno. Eu e todos os meus seguidores e pessoas que assistirem esse vídeo estamos em grande débito com você. Se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar em curtir para dar aquela moral para divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nada que eu tenho planejado para o canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada, especialmente considerando o fato de que eu sei que você está se coçando por um comparativo entre a Fender Tone Master Pro e o Quad Cortex. Isso está planejado para o futuro, e se você não tiver inscrito no canal, adivinha só, você vai perder esse conteúdo. Então para de dar mole, se inscreve e ativa o sininho. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, @AndyFerreiraMusic, onde eu mostro muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles, mostro tudo que eu estou fazendo em termos de produção musical, aulas, o meu trabalho como professor assistente no Musicians Institute e também libero pra galera nos stories tudo que vai ao ar no canal antes dos vídeos serem liberados. Então uma ótima oportunidade de você ficar mais próximo de mim e saber exatamente o que eu ando aprontando. Para conferir o meu Instagram é só você olhar o meu Linktree aqui na descrição do vídeo. É isso, Guitar Heroes, mais uma vez eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e lembre-se sempre que música é para todos.